Freud. A interpretação dos sonhos. Capítulo 2. Declaração preliminar. No verão de 1895, eu vinha prestando tratamento psicanalítico a uma jovem senhora que mantinha laços muito cordiais de amizade comigo e com minha família. É fácil compreender que uma relação mista como essa pode ser fonte de múltiplos sentimentos para o médico, em particular no psicoterapeuta. Embora o interesse pessoal do médico seja maior, sua autoridade é menor. Qualquer fracasso traz uma ameaça à amizade há muito estabelecida com a família do paciente. Esse tratamento terminara com êxito parcial. A paciente ficara livremente de sua angústia histérica, mas não perdera todos os sintomas somáticos. Você está ouvindo Psicanálise em Voz. Apoie nosso canal com sua inscrição, seu like e deixe seu comentário. Naquela época, eu ainda não discernia com muita clareza quais eram os critérios indicativos de que um caso clínico de histeria estava afinal encerrado. E havia proposto à paciente uma solução que ela não parecia disposta a aceitar. Embora estávamos nessa discordância, interrompemos o tratamento durante as férias de verão. Certo dia recebi a visita de um colega mais novo na profissão, um de meus mais velhos amigos, que tivera com minha paciente Irma e sua família em sua casa de campo. Perguntei-lhe como a achara e ele me respondeu, abre aspas, está melhor, mas não totalmente bem, fecha aspas. Tive consciência de que as palavras de meu amigo Otto, ou o tom em que as proferiu, me aborreceram. Imaginei ter identificado nelas uma recriminação, como no sentido de que eu teria prometido demais à paciente, e com ou sem razão atribuí o suposto fato de Otto estar tomando partido contra mim à influência dos parentes de minha paciente, que, como me parecia, nunca aprovou meu tratamento. Entretanto, minha impressão desagradável não ficou clara e não externei nenhum sinal dela. Na mesma noite, redigi o caso clínico de Irma com a ideia de entregá-lo ao Dr. M., um amigo comum que, na época, era a principal figura de nosso círculo, a fim de me justificar. Naquela noite, ou na manhã seguinte, como eu mais provável, tive o seguinte sonho que registrei logo ao acordar. Sonho de 24 de julho de 1895. Um grande salão. Estávamos recebendo muitos convidados, entre eles estava Irma. No mesmo instante, puxei-a de lado, como que para responder à sua carta e censurá-la por não ter ainda aceitado minha, abre aspas, solução. Eu digo a ela, se você ainda sente dores, é por culpa sua. Ela responde, se o senhor pudesse imaginar as dores que sinto agora na garganta, no estômago e no abdômen.
Fiquei alarmado e olhei para ela. Parecia pálida e inchada. Pensei que, afinal de contas, devia estar deixando de perceber algum distúrbio orgânico. Levei-a até a janela e examinei a garganta dela. E ela deu mostras de resistências, como fazem as mulheres com dentaduras postiças. Achei que realmente não havia necessidade de ela fazer aquilo. Em seguida, ela abriu a boca como devia e, ao lado direito, descobri uma grande placa branca. Em outro lugar, vi extensas crostas branco-cinzentas acinzentadas sobre algumas notáveis estruturas recurvadas que tinham evidentemente por modelo as narinas. Chamei imediatamente o Dr. M e ele repetiu o exame e o confirmou. O Dr. M tinha uma aparência muito diferente do habitual. Estava muito pálido, claudicava e tinha queixo bem barbeado. Meu amigo Otto estava também agora de pé ao lado dela. E meu amigo Leopoldo a auscultava através do corpete e dizia: ela tem uma áurea surda bem embaixo. Ela tem uma área surda bem embaixo à esquerda. Indicou também que parte da pele do ombro esquerdo estava infiltrada. Notei isso, tal como ele fizera apenas no vestido. M disse: não há dúvidas de que é uma infecção, mas não tem importância. Desenvolverá uma disenteria e a toxina será eliminada. Tivemos consciência da origem da infecção não muito antes, quando ela não estava se sentindo bem. Meu amigo Otto lhe aplicara uma injeção de um preparado de própilos, ácido propiônico, trimetilamina, e eu via diante de mim a fórmula desse preparada, impressa em grossos caracteres. Injeções como essas não deveriam ser aplicadas de forma tão impensada e provavelmente a seringa não estava limpa. Esse sonho tem uma vantagem sobre muitos outros. Ficou logo claro quais os fatos do dia anterior que haviam fornecido seu ponto de partida. A declaração preliminar torna isso evidente. A notícia de que Otto me dera sobre o estado de Irma e o caso clínico que eu me empenhara em redigir até altas horas da noite vieram continuado a ocupar minha atividade mental, mesmo depois de eu adormecer. Apesar de tudo isso, ninguém que tivesse apenas lido o preâmbulo e o próprio conteúdo do sonho poderia ter a menor ideia do que este significava. Eu mesmo não fazia nenhuma ideia. Fiquei atônito com os sintomas de que Irma se queixou comigo no sonho, já que não eram os mesmos pelos quais eu havia tratado. Sorri antes a ideia absurda de uma injeção de ácido propiônico e antes as reflexões consoladoras do Dr. M. Em sua parte final, o sonho me pareceu mais obscuro e condensado do que no início. Para descobrir o sentido de tudo isso, foi necessário proceder a uma análise detalhada.
Análise. O salão. Muitos convidados a quem estavam recebendo. Muitos convidados a quem estávamos recebendo. Estávamos morando neste verão em Bellevue, em uma casa isolada em uma das colinas próximas ao Kahlenberg. A casa fora anteriormente projetada como um local de entretenimento e suas salas de recepção eram altas e semelhantes a grandes salões. Foi em Bellevue que tive o sonho, poucos dias antes do aniversário de minha mulher. Na véspera, ela me dissera que esperava alguns amigos, inclusive Irma, viessem visitar-nos no dia de seu aniversário. Assim, meu sonho estava prevendo esta ocasião. Era aniversário de minha mulher e diversos convidados, inclusive Irma, estavam sendo recebidos por nós no grande salão de Bellevue. Repreendi Irma por não haver aceito minha solução. Disse: se você ainda sente dores, a culpa é sua. Eu poderia ter dito isso também, ou disse enquanto estava acordado. Era minha opinião na época, embora desde então a tenha reconhecido como errada. Que minha tarefa estava cumprida no momento em que eu informava ao paciente o sentido oculto de seus sintomas. Não me considerava responsável por ele aceitar ou não a solução. Embora fosse disso que dependia o sucesso. Devo a esse erro, que agora infelizmente corrigi, o fato de minha vida ter se tornado mais fácil em uma ocasião em que, apesar de toda a minha inevitável ignorância, esperava-se de que eu produzisse sucessos terapêuticos. Notei que as palavras que dirigi a Irma no sonho indicavam que eu estava especialmente aflito por não ser responsável pelas dores que ela ainda sentia. Se fosse culpa dela, não poderia ser minha culpa. Seria possível que a finalidade do sonho tivesse nesse sentido. As queixas de Irma: dores na garganta, abdômen e estômago. As dores de estômago estavam entre os sintomas de minha paciente, mas não tinha muito destaque. Se ela se queixava mais de sensações de náusea e repulsa, as dores na garganta e no abdômen, assim como a constrição da garganta, quase não participavam de sua doença. Fiquei sem saber por que seria optado pela escolha desses sintomas no sonho, mas não pude pensar numa explicação no momento. Ela parecia pálida e inchada. Minha paciente sempre tivera uma aparência corada. Comecei a desconfiar que ela estivesse substituindo outra pessoa. Fiquei alarmado com a ideia de não haver percebido alguma doença orgânica. Isso, como bem se pode acreditar, constitui uma fonte constante de angústia para um especialista cuja clínica é quase que limitada a pacientes neuróticos e que tem o hábito de atribuir à histeria um grande número de sintomas que os outros médicos tratam como orgânicos. Por outro lado, uma ligeira dúvida infiltrou-se em minha mente. Vinha não sei de onde,
no sentido de que meu receio não era inteiramente autêntico. Se as dores de Irma tivessem uma base orgânica, também nesse aspecto eu não poderia ser responsabilizado por sua cura. Meu tratamento visava apenas a eliminar as dores histéricas. Ocorreu-me, de fato, que eu estava realmente desejando que tivesse havido um diagnóstico errado, pois, se assim fosse, a culpa por minha falta e êxito também estaria eliminada. Levei até a janela para examinar a garganta dela. Ela mostrou alguma resistência, como fazem as mulheres com dentaduras postiças. Pensei comigo mesmo que realmente não havia necessidade de ela fazer isso. Eu nunca tivera nenhuma oportunidade de examinar a cavidade bucal de Irma. O que ocorreu no sonho fez-me lembrar um exame que eu efetuara algum tempo antes em uma governanta. À primeira vista, ela parecera a imagem da beleza juvenil, mas quando chegou o momento de abrir a boca, ela tomou providências para ocultar suas chapas. Isso levou a lembranças de outros médicos e de pequenos segredos revelados no decurso dos mesmos, sem que isso satisfizesse a nenhuma das partes. Não havia realmente necessidade de ela fazer aquilo. Tensionava, sem dúvida, em primeiro lugar, sem o cumprimento, a Irma. Mas desconfiei de que teria outro sentido além desse. Quando se procede atentamente a uma análise, tem-se a sensação de haver, ou não, esgotado todos os pensamentos antecedentes esperáveis. A forma pela qual Irma postou-se à janela me fez de repente recordar outra experiência. Irma tinha uma amiga íntima a quem eu fazia uma opinião muito elevada. Quando visitei essa senhora certa noite, encontrei-a perto de uma janela na situação reproduzida no sonho, e seu médico, o mesmo Dr. M., dissera que ela apresentava uma membrana diftérica. A figura do Dr. M. e a membrana reaparecem posteriormente no sonho. Ocorreu-me, então, que, nos últimos meses, eu tivera todos os motivos para supor que essa outra senhora também fosse histérica. Na verdade, a própria Irma me revelara involuntariamente este fato. Que sabia eu de seu estado? Que sabia eu de seu estado? Uma coisa, precisamente, que, tal como a Irma de meu sonho, ela sofria de sufocação histérica. Assim, no sonho, eu substituíra minha paciente por sua amiga. Recordei-me, então, que muitas vezes me entretivera com a ideia de que também ela pudesse pedir-me que a aliviasse de seus sintomas. Eu julgara isso improvável, visto que ela era de natureza muito reservada. Era resistente, como pareceu no sonho. Outra razão era que não havia necessidade de ela fazer aquilo. Então, mostrara-se forte o bastante para manejar seu estado sem nenhuma ajuda externa.
Restavam ainda algumas características que eu não podia atribuir nem a Irma, nem a sua amiga, pálida, inchada, dentes postiços. Os dentes postiços levaram-me à governanta que já mencionei. Sentia-me agora inclinado a me contentar com dentes estragados. Pensei então em uma outra pessoa a qual essas características poderiam estar aludindo. Ela não é minha paciente, eu não quero que ela seja minha paciente, pois notei que ela não está à vontade comigo e eu não a considero uma paciente dócil. Ela é geralmente pálida e uma vez quando ela teve uma melhora, ela estava inchada. Portanto, comparei minha paciente Irma com duas outras pessoas que também teriam sido resistentes ao tratamento. O que pode significar que eu a troquei por sua amiga no sonho? Talvez que eu queira trocá-la, ou a outra desperta em mim simpatias mais fortes, ou tenho uma opinião mais elevada de sua inteligência. Pois Irma me parecera tola por não haver aceito minha solução. Sua amiga teria sido mais sensata, isto é, teria cedido mais depressa. Assim, teria aberto a boca como devia e ter dito mais coisas do que Irma. O que vi em sua garganta? Uma placa branca e as narinas recobertos de crostas. A placa branca lembra difteria e tudo mais da amiga de Irma, mas também uma doença grave da minha filha mais velha, quase 2 anos antes. E toda a necessidade daquela época infeliz. E toda a ansiedade daquela época infeliz. As crostas nas narinas fizeram-me recordar uma preocupação sobre meu próprio estado de saúde. Nesta época, eu vinha fazendo uso frequente de cocaína para reduzir algumas incômodas inchações nasais. E ficara sabendo alguns dias antes que uma das minhas pacientes, que seguira seu exemplo, desenvolvera uma extensa necrose na membrana mucosa nasal. A recomendação da cocaína que eu fizera em 1885 também me trouxe sérias reprovações. Um querido amigo, já falecido em 1895, apressou seu fim pelo mau uso desse remédio. Chamei imediatamente o Dr. M e ele me repetiu o exame. Isso correspondia simplesmente à posição ocupada por M em nosso círculo, mas a palavra imediatamente é curiosa o bastante para exigir uma explicação especial. Isso me lembra um evento trágico em minha clínica. Certa vez, eu havia provocado um grave estado tóxico em uma paciente, receitando repetidamente o que, na época, era considerado um remédio inofensivo, sulfonal, e recorrera às pressas à assistência e ao apoio de meu colega mais experiente. Havia um detalhe adicional que confirmou a ideia de que eu tinha esse incidente em mente. Minha paciente que sucumbiu ao veneno tinha o mesmo nome de minha filha mais velha. Isso nunca me ocorrera antes, mas me pareceu agora quase que
um ato de retaliação do destino. Era como se a substituição de uma pessoa por outra devesse prosseguir em outro sentido. Esta Matilda por aquela Matilda, olho por olho, dente por dente. Era como se eu tivesse colidindo todas as ocasiões de que podia me acusar, como prova de falta de consciência médica. O Dr. M estava pálido, tinha o queixo bem barbeado e claudicava ao andar. Isso era verdade apenas na medida em que sua aparência doentia costumava deixar aflitos os seus amigos. As duas outras características só podiam aplicar-se a outra pessoa. Pensei em meu irmão mais velho, que mora no exterior. Tem o rosto bem barbeado e com quem, se bem me recordo, o M do sonho se parecia muito. Tínhamos recebido notícias alguns dias antes de que ele estava puxando de uma perna em virtude de uma doença artrítica no quadril. Devia ter sido alguma razão. Refleti para que eu fundisse essas duas figuras numa só no sonho. Lembrei-me então de que tinha uma razão semelhante para estar mal-humorado com cada um deles. Ambos haviam rejeitado certa sugestão que eu lhe fizera havia pouco tempo. Meu amigo Otto estava agora de pé ao lado da paciente e meu amigo Leopoldo a examinava e indicava que havia uma área surda bem abaixo à esquerda. Meu amigo Leopoldo era também médico e parente de Otto. Os dois praticam a mesma especialidade. Era seu destino competirem um com o outro, e frequentemente se traçavam comparações entre eles. Ambos haviam trabalhado como meus assistentes durante anos, quando eu ainda chefiava o departamento de neurologia para pacientes externos de um hospital infantil. Cenas como a representada no sonho muitas vezes ocorreram ali. Enquanto eu debatia com Otto sobre o diagnóstico de um caso, Leopoldo examinava as crianças novamente e dava uma contribuição inesperada para a decisão. A diferença entre o caráter de ambos era como a existente entre o inspetor Brasing e seu amigo Charles. Um se destacava por sua rapidez, ao passo que o outro era lento, porém seguro. Se no sonho eu estabelecia um contraste entre Otto e o prudente Leopold, evidentemente o fazia em favor do segundo. A comparação era semelhante à que eu fazia entre minha desobediente paciente Irma e sua amiga, que eu considerava mais sensata do que ela. Percebi então outra das linhas ao longo das quais se ramificavam a cadeia de pensamentos no sonho. Da criança doente para o hospital infantil. A área surda bem abaixo à esquerda parecia-me coincidir em todos os detalhes com um caso específico que Leopold me impressionara por sua meticulosidade. Tive também uma ideia vaga sobre algo da ordem de uma afecção metástica, mas isso também pode ter sido uma referência à paciente que eu gostaria de ter
em lugar de Irma, pois esta senhora, até onde posso perceber, se parece com uma mulher que sofre de tuberculose. Uma porção infiltrada de pele no ombro esquerdo. Percebo imediatamente que esse é meu próprio reumatismo no ombro, que sempre sinto quando fico acordado até tarde da noite. A virada da frase no sonho também soa ambígua, algo que eu sinto apesar de seu vestido. A intenção é sentir no seu próprio corpo. Além disso, fico impressionado com o som incomum do termo porção infiltrada na pele. Uma infiltração, porção infiltrada na pele. Uma infiltração por trás no canto superior esquerdo. É o que estamos acostumados. Isso se referia ao pulmão e, portanto, novamente aos pacientes com tuberculose. Apesar de seu vestido. Isso, de qualquer modo, fora apenas uma interpolação. Naturalmente, costumamos examinar as crianças no hospital despidas, e isso seria um contraste com a maneira como as pacientes adultas têm de ser examinadas. Lembrei que se dizia de um famoso clínico que ele jamais fizera um exame físico de pacientes a não ser através das roupas. O resto é obscuro para mim. Francamente, não tenho inclinações para seguir o assunto mais adiante. O Dr. M disse: é uma infecção, mas não tem importância. Desenvolverá uma disenteria e a toxina será eliminada. A princípio, isso me pareceu ridículo. Não obstante, como todo o resto, tinha de ser analisado e cuidado. Quando passei a investigar mais de perto, pareceu-me ter uma espécie de sentido, apesar de tudo. O que descobri na paciente foi uma difteria local. Lembrei-me de uma discussão na época da doença de minha filha sobre difteria e difteria, sendo esta uma infecção geral que decorre da difteria local. Leopold indicara a presença de uma infecção geral desta natureza a partir da existência de uma área surda, que assim poderia ser considerada como um foco metástico. Eu parecia pensar, é verdade, que essas metástases de fato não ocorrem com a difteria. Aquilo que me fazia pensar em piemia. Não tem importância. Isso foi dito com consolo. Creio que se encaixa da seguinte forma. O conteúdo da parte procedente do sonho fora que as dores da minha paciente eram decorrentes a uma grave infecção orgânica. Tive a sensação de que, desta maneira, eu estava apenas tentando desviar a culpa de mim mesmo. O tratamento psicológico não podia ser responsabilizado pela persistência de dores diftéricas. Experimentei uma sensação de constrangimento por ter inventado uma moléstia tão grave para Irma apenas para me inocentar. Parecia cruel, preciso, assim.
da garantia de que o resultado seria satisfatório, e me pareceu que colocar as palavras de consolo precisamente na boca do Dr. M não fará má escolha. Não fora uma má escolha. Não fora má escolha. Assim sendo, porém, eu estava adotando uma atitude superior em relação ao sonho. E isso, por si, só exigia explicação. E por que o consolo era tão sem sentido? Disenteria. Parecia haver alguma ideia teórica absurda de que o material mórbido pode ser eliminado pelos intestinos. Seria possível que eu estivesse tentando zombar do espírito fértil do Dr. M na produção de explicações artificiais e no estabelecimento de ligações patológicas inesperadas? A disenteria seria outra coisa. Alguns meses antes eu aceitara o caso de um rapaz com dificuldades associadas à evacuação, que fora tratado por outros médicos como um caso de anemia acompanhada de desnutrição. Eu tinha identificado o caso como histeria, mas não me sentira disposto a tentar nele meu tratamento psicoterápico e o mandara fazer uma viagem marítima. Alguns dias antes, recebera dele uma carta desesperadora enviada do Egito, dizendo que ali tivera um novo ataque e que um médico declarara tratar-se de disenteria. Eu suspeito que o diagnóstico foi um erro, por parte de um clínico inexperiente que se deixara enganar pela histeria. Mas não pude deixar de me recriminar por haver colocado meu paciente em uma situação em que poderia ter contraído algum mal orgânico além do seu distúrbio intestinal histérico. Além disso, disenteria não soa muito diferente de difteria, palavra que não ocorreu no sonho. Na verdade, deve ser isso com o prognóstico consolador. A disenteria vai se desenvolver, etc. Estou zombando do Dr. M, pois me lembro de que, anos atrás, ele uma vez, brincando, contou uma história muito semelhante de outro colega. O Dr. M fora convocado por ele para dar um parecer sobre um paciente gravemente enfermo e se sentira obrigado a salientar, em virtude da visão muito otimista assumida por seu colega, que encontrara albumina na urina do paciente. O outro, porém, não se dera absolutamente por achado. Não tem importância, dissera. A albumina logo será eliminada. Assim, não posso mais duvidar de que o escárnio para os colegas que não conhecem a histeria está contido nesta parte do sonho. Como uma confirmação, esta pergunta agora surge em minha mente. O Dr. M sabe que os sintomas de sua paciente, de nossa amiga Irma, que dão motivo para temer a tuberculose, também se baseiam na histeria? Ele reconheceu a histeria ou a ignorou estupidamente? Mas qual poderia ser minha motivação para tratar tão mal esse meu amigo? A quanto à própria Irma, assim,
Neste sonho eu já me havia vingado de duas pessoas, de Irma, com as palavras: se você ainda sente dores, a culpa é sua, e do Dr. M, das palavras do consolo absurdo que foi colocado em sua boca. Temos conhecimento imediato das origens da infecção. Esse conhecimento imediato no sonho foi notável. Só que pouco antes, não tínhamos tido nenhum conhecimento disso, pois a infecção só foi revelada por Leopoldo. Quando ela não estava se sentindo bem, meu amigo Otto lhe aplicara uma injeção. Otto efetivamente me contara que, durante sua curta estada com a família de Irma, fora chamado a um hotel das imediações para aplicar uma injeção em alguém que de repente se sentira mal. Essas injeções me fizeram recordar mais uma vez meu infeliz amigo que se envenenara com cocaína. Eu o havia aconselhado só usar a droga por via oral, enquanto a morfina era retirada, mas ele de imediato se aplicara injeções de cocaína. Um preparado de própilos, ácido propiônico. Como teria eu chegado a pensar nisso? Na noite anterior, antes de eu redigir o caso clínico e ter o sonho, minha mulher abrira uma garrafa de licor na qual parecia as palavras ananás e que fora um presente de nosso amigo Otto, pois ele tem o hábito de dar presentes em todas as ocasiões possíveis. Seria de esperar, pensei comigo mesmo, que ele algum dia encontrasse uma esposa para curá-lo desse hábito. O licor exalava um cheiro tão acentuado de álcool amílico, que me recusei a tocá-lo. Minha mulher sugeriu que dessemos a garrafa aos criados, mas eu vetei a sugestão, acrescentando com espírito filantrópico que não havia necessidade de eles serem envenenados, tampouco. O cheiro de álcool amílico, amil, evidentemente avivou a minha mente a lembrança de todas a sequência, propil, metil e assim por diante. E assim explicava o preparo propílico no sonho. É verdade que efetuei uma substituição do processo. Sonhei com propilo depois de ter cheirado a mila. Mas as substituições dessa natureza talvez sejam válidas na química orgânica. Trimetilamina. Vi a fórmula química dessa substância em meu sonho e que testemunha um grande esforço por parte da minha memória. Além disso, a fórmula estava impressa com negrito, como se tivesse havido um desejo de dar ênfase a alguma parte do contexto como algo de importância muito especial, o que leva essa trimetilamina, que tanto me chamou a atenção. Isso leva a uma conversa com outro amigo que há anos conhece todas as minhas atividades germinativas, assim como eu as dele. Na época, ele me havia confiado algumas ideias sobre a questão da química dos processos sexuais e mencionara
Entre outras coisas, acreditar que um dos produtos do metabolismo sexual era a trimetilamina. Assim, essa substância me levava à sexualidade, fator ao qual eu atribuía máxima importância na origem dos distúrbios nervosos cuja cura era o meu objetivo. Minha paciente Irma era uma jovem viúva. Se eu quisesse encontrar uma desculpa para o fracasso de meu tratamento em seu caso, aquilo a que melhor poderia recorrer era, sem dúvida, o fato de sua viuvez, que os amigos dela ficariam tão contentes em ver modificado. E de que modo, quão estranho pensei comigo, um sonho como esse se concatena? A outra mulher que eu tinha como paciente no sonho, em lugar de Irma, era também uma jovem viúva. Eu suspeito porque a fórmula de trimetilamina fez-se tão proeminente no sonho. Muitas coisas importantes eram reunidas desta única palavra. A trimetilamina era uma alusão não só ao fator imensamente poderoso da sexualidade, mas também a uma pessoa cuja simpatia lembro com satisfação quando me sinto abandonado em minhas opiniões. Com certeza, esse amigo que desempenhou papel tão relevante em minha vida deveria reaparecer em outros pontos desse fluxo de pensamentos, pois ele tinha um conhecimento especial das consequências das afecções do nariz e das cavidades acessórias, a chamada chamar a atenção do mundo científico para algumas notáveis relações entre os ossos tribunais e os órgãos sexuais femininos. As três estruturas recurvadas na garganta de Irma. Mandei examinar Irma por ele para ver as dores em seu estômago. Poderiam ser de origem nasal, mas ele próprio sofria de rinite supurativa, o que me causava angústia. E houve, sem dúvida, uma alusão a isso na piemia que me ocorreu vagamente em relação a metástases do sonho. Injeções como estas não deveriam ser aplicadas de forma tão impensada. Assim, uma acusação de irreflexão era feita diretamente contra meu amigo Otto. Tenho a impressão de que tive algum pensamento desse tipo à tarde, quando ele pareceu indicar seu lado contra mim por palavras e olhares. Talvez fosse. Como que facilmente os pensamentos dele são influenciados. E com que descaso ele tira conclusões apressadas? Essa frase no sonho lembrou-me mais uma vez meu amigo morto, que com tanta pressa recorrera a injeções de cocaína. Como já tive ocasião de dizer, eu nunca havia considerado a ideia de que a droga fosse ministrada por injeções. Notei também que, ao acusar Otto de irreflexão no manuseio de substâncias químicas, eu estava mais uma vez aludindo à história da infeliz Matilda, que dera margem à mesma acusação contra mim. Aqui eu estava, obviamente, reunindo
exemplos de minha própria consciência, mas também o inverso. Provavelmente a seringa não estava limpa. Essa era mais uma acusação contra Otto. Porém, deriva de uma fonte diferente. Ocorre que na véspera eu encontrava por acaso o filho de uma senhora de 82 anos, em que eu tinha de aplicar uma injeção de morfina 2 vezes ao dia. No momento, ela se encontrava no campo e disse-me o filho estava sofrendo de flebite. Eu logo pensara que deveria ser uma infiltração provocada por uma seringa suja. Orgulhava-me do fato de, em 2 anos, não haver causado uma única infiltração. Empenhava-me constantemente de me certificar de que a seringa estava limpa. Eu era consciencioso. A flebite remeteu-me mais uma vez à minha mulher, que sofrera de trombose durante uma das vezes que estava grávida. E então me vieram à lembrança 3 situações semelhantes envolvendo minha esposa, Irma, e a falecida Matilda. A identidade dessas situações evidentemente me permitiram no sonho substituir as 3 pessoas entre si. Agora contemplei a interpretação do sonho. No decorrer dessa interpretação, esforcei-me para obter posse de todas as noções a que uma comparação entre o conteúdo do sonho e os pensamentos oníricos ocultos por trás dele deve ter dado origem. Enquanto isso, o significado do sonho começou a surgir em mim. Tomei consciência de um propósito que se realiza por meio do sonho e que deveria ter sido meu motivo para sonhá-lo. O sonho realizou certos desejos provocados em mim pelos fatos da noite anterior, a notícia que me foi dada por Otto e minha redação do caso clínico. Em outras palavras, a conclusão do sonho foi que eu não era responsável pela persistência das dores de Irma, mas sim Otto. De fato, Otto me aborrecera com suas observações sobre a cura incompleta de Irma, e o sonho me proporcionou minha vingança, desenvolvendo a reprimenda a ele. O sonho me eximiu da responsabilidade pelo estado de Irma, mostrando que este se devia a outros fatores. E produziu toda uma série de razões. O sonho representou um estado de coisas específico, tal como eu desejaria que fosse. Assim, seu conteúdo foi a realização de um desejo, e seu motivo foi um desejo. Isto é aparente à primeira vista, mas muito dos detalhes do sonho também se tornam ininteligíveis para mim do ponto de vista da realização de desejos. Não só me vinguei de Otto por se apressar demais em seu tratamento médico ao aplicar a injeção, como também me vinguei dele por ter me dado o licor que tinha cheiro de álcool amílico. E no sonho encontrei uma expressão que ligava as 2 reprimendas. A injeção era um preparado de Propil. Isso não me satisfez e levei minha vingança mais longe, estabelecendo um contraste entre ele e seu concorrente mais digno de confiança. Eu parecia estar dizendo: gosto mais dele do que você. Mas Otto não foi a única pessoa a sofrer à força da minha raiva.
Vinguei-me também de minha paciente desobediente, trocando-a por outra mais sensata e menos resistente. Também não permiti que o Dr. M escapasse às consequências de sua contradição, mas lhe mostrei, por meio de uma alusão clara, que ele era um ignorante no assunto. Sobrevirá uma disenteria, etc. Sobrevirá uma disenteria, etc. Com efeito, eu parecia estar lhe voltando as costas para recorrer a alguém dotado de maiores conhecimentos. A meu amigo que me falara de trimetilamina, tal como me voltara de Irma para sua amiga e de Otto para Leopoldo. Levem essa gente daqui. Em vez deles, deem-me 3 outros de minha escolha. Então ficarei livre dessas recriminações injustas. A falta de fundamento das recriminações me foi aprovada no sonho de maneira extremamente complexa. Eu não merecia a culpa pelas dores de Irma, já que ela própria era culpada por se recusar a aceitar minha solução. Eu não tinha nada a ver com as dores de Irma, já que eram de natureza orgânica e totalmente incuráveis pelo tratamento psicológico. As dores de Irma podiam ser satisfatoriamente explicadas por sua viuvez, trimetilamina, que eu não tinha meios de alterar. As dores de Irma tinham sido provocadas pelo fato de Otto ter-lhe aplicado uma injeção de uma droga inadequada, coisa que eu nunca teria feito. As dores de Irma eram o resultado de uma injeção com agulha suja, tal como a flebite da velhinha de quem eu cuidava, ao passo que eu nunca provoquei nenhum dano com minhas injeções. Notei que essas explicações das dores de Irma, que contribuíam para me isentar de culpa, não eram inteiramente compatíveis entre si. A rigor, eram mutuamente excludentes. Todo pleito, esse sonho nada mais lembra vivadamente o argumento defensivo de um homem que foi acusado pelo vizinho de lhe ter devolvido uma chaleira danificada. Em primeiro lugar, disse ele, havia devolvido a chaleira intacta. No segundo, já tinha furos quando ele a pegou emprestado. E em terceiro lugar, ele nunca havia pegado emprestado a chaleira do vizinho. Mas tanto melhor, se mesmo um desses 3 métodos de defesa for reconhecido como válido, o homem deve ser absolvido. Alguns outros assuntos que não estavam ligados de forma tão evidente à minha absolvição pela doença de Irma se misturaram no sonho. A doença da minha filha, a da minha paciente do mesmo nome, o efeito prejudicial da cocaína, o distúrbio de meu paciente que se encontrava em viagens pelo Egito, minha preocupação com a saúde da minha mulher, de meu irmão, do Dr. M, meus próprios males físicos, a minha aflição por meu amigo ausente que sofria de rinite supurativa. Mas se eu mantiver todas essas coisas em vistas, elas se combinam em uma única linha de pensamento, rotulada talvez. Preocupação com a minha saúde e a dos outros,
consciência profissional. Veio-me à mente a impressão desagradável que experimentara por Otto quando Otto me contou sobre o estado de Irma. Esse grupo de ideias que havia desempenhado um papel no sonho permitiu-me retrospectivamente traduzir as palavras àquela impressão passageira. Era como se ele me houvesse dito: você não leva seus deveres médicos com a devida seriedade. Você não é consciencioso, não cumpre o que se comprometeu a fazer. A partir daí, foi com esse grupo de ideias se tivesse. A partir daí, foi como se esse grupo de ideias se tivesse colocado à minha disposição, para que eu pudesse apresentar provas de como eu era extremamente consciencioso da profundidade com que me interessava pela saúde de meus pacientes, amigos e pacientes, parentes, amigos e pacientes. Foi um fato digno de nota que esse material tenha também incluído algumas lembranças desagradáveis que mais davam apoio à acusação de meu amigo Otto do que a minha própria defesa. O material era, como se poderia dizer, imparcial. Mas, não obstante, havia uma ligação inconfundível entre esse grupo mais amplo de pensamentos adjacentes ao sonho, ao tema mais restrito do sonho, que me deu margem ao desejo de ser inocentado da doença de Irma. Não desejo afirmar que revelei o significado do sonho inteiramente, ou que a interpretação é perfeita. Poderia dedicar muito mais tempo a ele, tirar dele outras informações e examinar novos problemas por ele levantados. Eu conheço os pontos a partir dos quais outras linhas de raciocínio poderiam ser traçadas. Mas as considerações que surgem no caso de cada um de meus próprios sonhos me impedem de prosseguir em meu trabalho interpretativo. Se alguém se vir tentado a expressar uma condenação apressada de minha reticência, recomendo-lhe que faça a experiência de ser mais franco do que eu. Estou contente com a obtenção dessa parcela de novos conhecimentos. Se adotarmos o método de interpretação dos sonhos que aqui indiquei, verificaremos que os sonhos têm mesmo um sentido, e tão longe de constituir a expressão de uma atividade fragmentária do cérebro, como têm alegado as autoridades. Quando o trabalho de interpretação estiver concluído, o sonho pode ser reconhecido como a realização de um desejo.